Boa noite pessoal. E aí, sejam bem-vindos para mais uma live, hein? Estávamos aí um tempo meio que sumidos, mas vamos voltar ativo aí, trazendo informação aí para vocês. Hoje com o professor Alex Moura, vamos falar um pouquinho aí sobre diagnóstico no alinhamento. Fala, professor. Oi, tudo bom? Ah, Tá me ouvindo? cortou um pouco o som aí. Não estou ouvindo. Deixa eu só mudar Uai, não uma tá me ouvindo? coisa aqui. Muda aí que aqui estou te ouvindo alto e claro. Tá, ficou bom. Melhorou agora? Tá constante, tá funcionando bem. Show. E aí, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma live aqui com a gente, né? Eu e o professor Alex Moura, a gente resolveu voltar aí para estar fazendo essa live com vocês. Vamos falar um pouco aí sobre diagnóstico no alinhamento, né, professor? Que é uma coisa que é um assunto que chama muita atenção. E lembrar para vocês aí, tá? Que dia 31 de julho agora, amanhã, teremos um sorteio aí do boné, né? Quem quiser participar, vai lá no meu feed e participa, certo? E aí, professor, o que é que a gente tem hoje? Olha, Aí, é ó. um assunto que ficou muita dúvida, perguntas também o pessoal fazia para mim, a gente conversou sobre isso e decidiu fazer esse tipo de trabalho, né? E Show. alinhamento é uma coisa que é a base do carro. Então todo carro tem, todo carro tinha e ele ainda vai ter. É uma coisa que não vai acabar nunca, né, professor? Não. Pode ter motor a gasolina, álcool, GNV, até elétrico, o alinhamento existe. Sim. E até no alinhamento do carro elétrico vai acontecer uma coisa diferente. O pessoal pensa que não vai ter tanto serviço, vai acontecer uma outra coisa. O peso do carro é muito grande, baterias principalmente, então. Então o esforço Certo. em cima dele é muito grande. Em função das baterias, a estrutura do carro, ela não é tão maleável como nos carros de hoje em dia. Então cria aquela plataforma retilínea, dura, e passa toda a responsabilidade para a suspensão. Ela vai ter um desgaste maior do que o carro convencional. Isso vai ser bom para o mecânico. Tem serviço ainda. Opa, isso é interessante, né, Alex? Porque a gente vem crescendo aí na tecnologia, né? A gente está vendo que hoje os veículos estão vindo cada vez mais é, benéficos para o meio ambiente. E o exemplo vivo disso é o carro elétrico aí chegando, né? Onde a emissão dele vai ser praticamente zero, né? Um carro 100% elétrico. É, Então, isso aí vai ser muito benéfico para o meio ambiente. E creio que isso aí também vai trazer muito serviço. O pessoal está um pouco meio que espantado com o novo ainda, né? Que vai cair o serviço. Mas eu creio que não. Agora sim, cabe a cada um se qualificar, né? Para poder estar apto a pegar esses problemas que vão vir aí no decorrer dos anos, né? Que está bem próximo, né, professor? é. A previsão de serviço no carro elétrico, mesmo tendo o alinhamento, ele a cada, eu vou arredondar, assim, a cada 2 anos é uma previsão de trocar a água do arrefecimento do motor, tá? E o líquido de freio, que ele ainda tem freio hidráulico. Então esse é o Uhum. serviço e o filtro do ar-condicionado. Essa é a previsão de manutenção do carro a cada 2 anos. Não existe Opa, plano de manutenção de suspensão. Você faz reparo quando apresentar um problema. Mas a revisão que se conhece como o carro auto, o carro de hoje, ela continua existindo. O carro ainda possui pastilha de freio, apesar de gastar menos. Possui suspensão, ela vai ser mais exigida. O carro é normal. Você consegue fazer uma manutenção. Precisa de conhecimento, porque existe procedimento para fazer em cima dele. Freio de mão elétrico, freio de estacionamento, nessa hora, o freio de estacionamento elétrico, e o freio de pé, ele possui um conjunto no ABS dele, uma regeneração do motor, primeiro, para carregar a bateria, e depois ele começa a atuar o freio da maneira como a gente conhece. Existe desgaste de pastilha e freio ainda também. tô Tá? entendendo. Mas o alinhamento bastante nesses carros.
porque ele se baseia todo numa rolagem muito fácil do carro. Então ele precisa ter um serviço de alinhamento bom. Alex, uma pergunta simples, porém muito objetiva. Para que serve o alinhamento no automóvel? Bom, todo carro tem um objetivo, ele é feito para rodar. Isso. Então, tudo que atrapalha essa rodagem interfere no bom funcionamento do carro. O alinhamento das rodas vai manter com que a roda fique alinhada e paralela uma à outra e em relação ao outro eixo do carro, para permitir esse carro rolar na pista. Ele tem uma facilidade de manter esse carro funcionando, sem muito desperdício de energia. Mas, com o passar do tempo, não só isso que é necessário para o carro poder andar, também se começou a agregar serviços para essa suspensão, para ele manter esse alinhamento. Então começou a se ter medições para ser feito no carro, que garante estabilidade dele em curva, em frenagem, e também o conforto desse automóvel. Passou parte. Então a roda não só roda para levar o carro adiante, como mantém conforto pela suspensão. E isso obrigou também com que essas rodas mantivessem esse paralelismo, independente de como tivesse a estrada ou uma situação de curva. Isso é o conhecido alinhamento, é manter esse conjunto de rodas alinhado, no ideal, para manter o carro rodando e ainda assim apresentar conforto e estabilidade. Hoje tem mais um item que é maior do que todos ainda. Tá? A injeção eletrônica, um tempo atrás, o maior objetivo dela era não poluir. Se desse tempo, ficava econômico, se desse tempo, ficava com potência. Hoje, a primeira palavra de ordem é segurança. Então, o carro, além de ter conforto, além de ter estabilidade, além de rodar com o carro, ele precisa oferecer segurança. Em cima desse, vamos dizer assim, abaixo desse guarda-chuva, é que você começa a fazer todos os trabalhos de alinhamento do carro. Inclusive, fixação da roda na carroceria. Legal. Então, Alex, o que é que você acha de você mostrar algum exemplo de alinhamento para a gente? Posso jogar aquela Olha, alinhamento é uma imagem? coisa bastante simples. Tem uma imagem aqui que é boa para mostrar isso aí. Tem alguns que podem se lembrar tela, tá? agora. Tá bom. Deixa eu só... Pronto, lá vai, hein? Olha aí. Ó, que bonito. Isso é um exemplo de alinhamento. Tá? Qual o objetivo deles ali? Tracionar o arado que está lá atrás. Então, todos eles têm de estar alinhados com um objetivo para que o serviço seja executado. Tá? Então, o que acontece? O serviço de alinhamento é manter organizado todos os participantes em prol de um trabalho, de uma tarefa. Vou fazer um exemplo mais simples ainda. Troca a imagem. Agora. Esse aqui é o exemplo mais simples de alinhamento, onde você tem duas rodas, tá, atravessadas por um eixo. Troca a imagem. Duas. Uma roda, tá, onde a gente vai colocar a segunda roda. Essas duas, quando estão alinhadas, elas rodam e tudo que você colocar sobre elas, sobre um eixo que vai apresentar agora, tá? Então, você consegue transportar, andar, fazer o que for preciso. Essas duas rodas permitem essa rolagem dele. Se você colocar em cima disso uma plataforma agora, tá? É uma base para a gente fazer qualquer tipo de trabalho. Parece uma coisa conhecida nossa. Troca de novo. Tá? Esse é o primeiro carro, tá? Onde você tem a parte motora e a direção dado pelo cavalo, e a parte de apoio, tá, é montada em cima da carroça. Nota que quem determina a direção é a parte da frente, onde você vai levar o cavalo para um lado ou para o outro para determinar a direção. Mas quem determina a direção onde o veículo vai andar é esse eixo que é colocado ali, que tem que estar alinhado. Ele vai dar a direção do movimento. Vamos complicar um pouquinho mais. Vamos lá. Aí nós temos exemplo já de uma carroça complexa, onde apresenta a parte motriz, tá? 2 cavalos no caso, a parte intermediária que seria a direção ou o primeiro apoio da carga, e a última
que é propriamente a parte da carga. Então, tudo que você criar um movimento, quem determina o início da direção é a parte da frente. Quem diz para onde a gente vai realmente é a parte de trás. Vamos fazer uma curva nesse carro aqui. Troca a imagem para a gente. Vamos lá. Quando você faz a parte da frente girar, esse conjunto todo vai começar a fazer uma curva. Quem determinou a direção é a parte da frente, tá? Mas o conjunto, quando está andando, ele tem um deslocamento contínuo e vai fazendo a curva nessa hora. E é importante agora a gente observar duas linhas. Troca a curva para mim. Isso é uma circunferência, que é uma situação de uma curva, onde a gente mostra que uma linha é colocada no eixo traseiro, mostra a linha do eixo traseiro, de um carro poderia ser. Já o eixo dianteiro, representado pela parte azul, tá? Também tem uma linha. Onde acontece esse cruzamento das linhas é o centro da curva. Quando esse ponto é atingido, esse carro, que aqui estou colocando um modelo bem simples, tá? Ele consegue fazer uma curva perfeita, onde não vai acontecer um momento de derrapagem, tá? Onde não tem um ponto de arrasto, onde que uma roda briga com a outra, e ele não consegue contornar essa curva de maneira suave. Esse é o objetivo principal do alinhamento hoje em dia, que para manter esse alinhamento das rodas dianteiras e traseiras num conjunto, para que ele consiga contornar qualquer obstáculo nessa hora aqui. Legal. Tem uma evolução disso aqui. Ali você está vendo em cima a carroça antiga e embaixo um dos primeiros tipos de automóvel, que é uma derivação desse passando para o outro. Qual a diferença de um pelo outro? Tração animal, tração mecânica. Só isso? No mais, se você colocar um cavalo nesse segundo aqui, ele vai se comportar que nem o outro. Troca a figura. O mesmo tipo, só que é um modelo um pouquinho mais bonitinho. Agora observa, quando você trocar a figura, qual a grande diferença? Espera um pouquinho. Volta uma. Olhando aqui o eixo dianteiro, tá? E agora você troca a figura para frente. Qual a grande diferença que você consegue perceber, David? Bem, eu percebi que de uma para outra você consegue ver que a roda diminuiu, né? Para aqui, ó. A roda traseira, no caso aqui, ficou menor. Isso. Mas e o conceito é o mesmo, né? Figura, e o motor está na frente, né? Está em cima. Está na frente, está no meio das rodas. No meio das rodas, isso. Se tivesse um eixo inteiro para colocar ali, você não consegue fazer a curva mais nesse carro. Ou conseguiria fazer umas pequenas curvas. O que eles fizeram? Eles cortaram, tá? Colocaram um eixo de um lado e um eixo do outro lado. E no meio foi colocado o motor. Troca a figura para frente. Tá? Onde apresentou agora esse tipo de eixo dianteiro. Nós temos o eixo de apoio, onde é colocado as molas ou a carga em si, e apareceram agora as barras de direção, que fazem a ligação de uma roda para outra. Então, como você não podia deslocar o eixo inteiro mais nesse tipo de automóvel, eles quebraram, colocaram um pedacinho para cada lado e interligaram um eixo com o outro, uma barra de direção. Aí existiu agora a primeira medição que a gente tem no alinhamento do carro, que é a medição de convergência, que mantém o paralelismo das duas rodas, tá? Para manter aquele objetivo reto para frente. Tá? Se você tiver com as rodas convergentes, que na frente elas se aproximam, você tem um arrasto, começa a travar o carro. A mesma coisa acontece se você deixar ela muito aberta na frente. Você vai andar e ele tende a segurar o carro. Então ele não roda tão fácil, ele não rola em cima do piso. Então a primeira medição que a gente vai encontrar no automóvel é a convergência que está se fazendo isso aqui. Continuando no carro, houve uma evolução. Aquele carro que a gente viu antes, troca agora, tá? Esse paralelismo que existe nas curvas, na reta, quando é feita uma curva, tem que manter também. Existe um grau que é colocado numa roda dianteira externa da curva e interna da curva. Existe uma diferença de viragem, tá? As duas não viram paralelo,
Na prática, a parte interna da curva vira um pouco mais. Esse um pouco mais é determinado pelo fabricante. Para nós, só nos resta respeitar aquela tabela que o fabricante forneceu quando a gente tem um equipamento de alinhamento. E a maioria do pessoal se preocupa com o alinhamento reto. Só que a parte de segurança é garantida quando você faz curva. Reto também é importante. Não estou desmerecendo. Mas a grande maioria do pessoal se preocupa com reto. E o carro também tem que fazer curvas nessa hora aqui. Mas houve uma evolução do automóvel. Começou a trocar os tipos de carro. Então, deste carro aqui, a gente começou a ter um outro tipo de problema. Aumentou a velocidade dele. Pode trocar. Isso. Tá? Passou para esse tipo de automóvel. Ainda com aquela ideia do Calhambeque. Eu estou vindo bem de trás, porque alinhamento é uma coisa antiga. Tá? Ela começou por 1600, 1700 que houve os primeiros equipamentos. Lá por 1850, com automóvel, tá? Já começaram a ter esse tipo de preocupação. Então, na época da carroça, já existia essa preocupação. Com o automóvel e a velocidade, houve uma preocupação maior ainda. Troca a figura. Com o aumento de velocidade, começou a se notar que a direção ficava instável. Antes, quando era um eixo rígido, legal, bonito, ficava correto, reto. Tá? Quando você quebrou o eixo, colocou uma roda de cada lado, a barra de direção começou a controlar essas rodas. E em alta velocidade, com o aumento de potência dos carros, começou a apresentar um desequilíbrio dela. As rodas oscilavam nessa hora aqui. Então, se precisou criar uma modificação no eixo dianteiro. Pode trocar para nós. Aí apareceu o ângulo de Caster. E a gente tinha uma linha imaginária que as rodas giravam em cima de um eixo. E esse eixo começou a ser inclinado agora. Ou para frente ou para trás. Depende do fabricante do automóvel. Nós só regulamos. Nós só medimos... Oi? Então, a gente pode dizer que essas daí são as diferenças de alinhamento entre os carros antigos e os carros mais novos. São as tecnologias. Mas até agora, são as 3 medidas básicas, acompanham desde aquele carro lá de trás até o carro agora. Até a Maserati, até o carro do Fórmula 1, que tem um artifício, que o que faz? Quando você tem, o pessoal de alinhamento conhece, quando você mantém o carro levemente convergente às rodas dianteiras, aumenta a estabilidade dele, a segurança para fazer curva, estabilidade no andar. Quando você mantém as rodas paralelas, ela enrola mais fácil. Aí o Lewis Hamilton, o que ele faz? Aquele movimento no volante para frente e para trás, ele muda a convergência das rodas. Em alta velocidade ele muda para deixar paralelo, onde o carro roda mais fácil, com isso ele consegue uma velocidade maior. Nota, Fórmula 1, hoje em dia, 2020, nós estamos falando de alinhamento de 1820, 1870, tá? Legal. Essa preocupação ela ainda existe, o carro usa roda, então tem que ter alinhamento. Tem que ter alinhamento. Mais uma medição ainda, tá? Esse caster depende do tipo de uso do carro, pode ser maior ou menor. A primeira moto aqui tem um garfo dianteiro bem mais inclinado, um caster maior, que é uma moto de estrada de alta velocidade. A outra motinha de cima é uma moto tipo de trilha, onde você usa em terrenos acidentados, ela precisa ter uma manobrabilidade maior, onde você diminui o caster. Mas tem que existir. Então depende da aplicação do veículo, estou usando a moto aqui com comparação, ele vai ter mais caster ou menos caster. Continuando. Tá? O Alex, o Leon, ele pergunta o seguinte, e o lastreamento que a maioria não faz, tem dado alinhamento correto? Segura a pergunta um pouco, me cobra ele daqui a pouquinho, que eu quero apresentar a terceira medida, aí começam as diferenças. Isso. Evolução do automóvel. Eu estou usando carro antigo de propósito, mas esse carro já tem mais velocidade. Aquele verdinho ali já estava conseguindo fazer 160 km por hora. Tá? Legal. Vira, mais uma. Tá? Começou a apresentar um outro problema. Aumentou a velocidade, peso do carro. Começou a apresentar o sobreesterço do pneu, onde a banda do pneu saía por fora do aro. O que eles começaram a fazer? Começaram a trabalhar agora em cambagem, onde quando você faz uma curva, o pneu tem uma tendência a fazer isso aqui para que ele apoie no chão e consiga contornar a curva.
começou um outro problema no automóvel, tá? Onde você tem que manter a banda de rodagem no chão para que ele consiga manter a aderência completa. Naquele carro, naquela figura que está mostrando agora, a banda de rodagem está saindo por baixo. Ele está diminuindo a área de aderência no chão. Consequentemente, esse carro vai derrapar. Quando você exigir em curva, quando segurar ele vai escapar nessa hora aqui. Para evitar isso, se usa a cambagem, onde mantém a inclinação das rodas. Tem algumas pessoas que gostam de falar do efeito patrola, que existia nos tratores aqui, onde você muda a inclinação da roda para conseguir uma melhor aderência nele. Então, aí nasceu a terceira medição que a gente tem que cuidar no automóvel. Tá? Pessoal, pode trocar? Vamos lá. Alguém está ligando para você. Rejeita a ligação. Eu vou ter que desativar uma coisa aqui. Pessoal, é ao vivo esse moído. Vocês podem perceber que a gente vem tentando melhorar, que agora a gente está conseguindo colocar os slides para vocês aí. Está todo mundo enxergando bem, né? Dando aquele joinha aí, todo mundo. Pessoal, vocês podem reparar que a caixa de perguntas está aberta, tá? Ao invés de colocar a pergunta aí, gente, coloca na caixa... Leon, põe a tua pergunta aí na caixa de perguntas, que fica mais fácil depois a gente localizar, tá? Então, vai aí na caixa de perguntas e coloca que daqui a pouco a gente responde, tá bom? Professor Alex, o senhor saiu aí, tá? Vamos voltar. Show de bola. Aí, voltou. Voltei. Voltou, vamos lá. Agora para acabar com o problema. Vamos lá, então. Pode prosseguir, professor. Tá. Aí, para evitar esse tipo de problema, começou a se inclinar o eixo. Temos a cambagem para manter a base do pneu apoiada no chão. Troca a figura. Agora, só um minutinho. Chegou. Isso. Esse é um exemplo de suspensão onde a gente tem o apoio. Pivô superior, pivô inferior, onde ele mantém essa inclinação. Essa barra em vermelho mostra a linha imaginária do pivô superior e inferior. Então nota que ele não é perfeitamente reto. Além da inclinação lateral, existe uma inclinação para trás, que é a cambagem, né? Inclinação para dentro do carro. Esse é o momento de cambagem. Então nós temos três principais medições: convergência, caster e a cambagem. Isso até hoje persiste nos automóveis. Não mudou. E a função de cada um deles também é montada para a segurança do automóvel. O que mudou agora é que a primeira palavra de ordem é segurança. Então você tem que manter essa banda de pneu todo o tempo apoiado no chão para manter a máxima aderência dele, e com isso a gente consegue maior estabilidade em curva e frenagens melhores. A gente não está preocupado só em fazer curva, também andando em linha reta. Mas se o pneu deformar, não adianta. Tá? Então isso é que acontece, a diferença principal de hoje. E a preocupação maior que a gente nota, em primeiro caso, eu vejo mais Mercedes-Benz. Tá? Ela começou a se preocupar com o carro dela quando ele começa a ter idade. Ele tem que manter a mesma responsabilidade e segurança de quando era novo. Só que com o tempo do carro ele vai cedendo. As molas cedem, cansam, bucha de bandeja mantém uma deformação, tá? Mas ainda assim elas não estão gastas, não precisa trocar peça. Só que ele já não é mais o carro novo como era antes. Então a Mercedes, por exemplo, passou a fazer o uso do ROMES, que é um inclinômetro que vai medir a inclinação da carroceria ou das balanças ou do semi-eixo, depende do modelo do automóvel. E ele nota quando o carro começa a cansar, quando o carro está inclinado, e muda os ângulos de alinhamento conforme esse desgaste. Só a Mercedes tem dessa maneira. Tá? Alguns outros carros também botaram se preocuparam com esse item de segurança. BMW e outros carros, Land Rover também, se preocupou em colocar lastro dentro do carro para colocar ele numa condição estável, tá? E naquela condição, aquelas medidas que a gente tem no equipamento de alinhamento têm de ser obedecida. A grande maioria do pessoal faz esse trabalho com carro vazio, tá? Então cada carro tem a sua maneira de fazer, não estou dizendo que todos eles têm peso. Quem determina isso é o teu equipamento de fazer alinhamento. Ele tem que trazer essa informação.
Então você cadastra o carro lá, BMW 325, ano 2014, ano 2002, não é importante. 2012, opa, esse carro aqui eu preciso de lastro, tem que colocar 45 quilos no porta-mala, 65 em cada lado dianteiro. Quem tem de dizer isso, eu tenho equipamento de alinhamento. Ou o manual de serviço do automóvel. Só que é mais fácil o alinhamento dar essa informação. Já está centrada nele, isso aqui. Entendi. Tem outros carros também se preocuparem, pouca gente dá importância para isso. Os franceses, Peugeot, Renault e Citroën, tá? Colocar os franceses tem aqui. Eles não se preocuparam, não tem indicação nenhuma deles para colocar lastro, nenhuma. Mas eles colocam as medidas de altura do carro. Então, da linha do chão, do apoio do pneu, tá? Tem uma altura que você tem que medir até alguns pontos na carroceria. Tem pontos de medição para a gente fazer isso aqui. Alguns é na caixa embaixo, outros tem um ponto do lado do monobloco, geralmente um buraco onde você vai medir ali dentro. Então essa preocupação do fabricante teve para saber, olha, mede o meu carro tem que estar, eu vou inventar o valor, 216 até 256 milímetros. Tá? Tiver dentro dessa faixa, essa lista que eu estou te fornecendo pode usar, que vai dar certo. Ah, não tá, o carro está mais alto do que deveria. O que você tem que fazer? Pegar o carro e puxar ele para baixo. Existe ferramenta nos franceses que é uma travessa com 2 ganchos, onde você vai tocar a manivela em 2 roscas e ele vai acabar puxando o carro até na altura que o equipamento está dizendo que precisa ser observado. Aí você pode fazer alinhamento, tá? E o carro fica bom. O que acontece? Quando você solta o carro, ele levanta. Legal. Se for fazer medição agora, está fora de medida. Tá? Mas só uma coisa, o carro não anda sozinho vazio. Ele anda pelo menos com o motorista. Tá? Isso. E todas as medições dos o volume carros... o volume do tanque influencia também, Alex? Ah, você pegou, né? Dá 2 minutinhos aqui, voltamos nisso aqui. Então o carro foi feito para rodar, tá? E numa condição de trabalho dele. Todas as medições são feitas para 2 pessoas no automóvel, então todas as medidas tem para motorista ou mais uma pessoa. Por quê? Ah, e agora entra. E o tanque de combustível cheio. Tá? Essa é uma condição. E é fácil de lembrar o pessoal do alinhamento. Se estiver fazendo em alinhamento e algum colega for de sacanagem, for lá no para-choque traseiro e botar a perna em cima, estraga toda a medida que a gente está olhando lá na frente. Ah, o carro está todo errado, coisa assim. Vai dar uma olhada, tem um amigo lá atrás. Já encontrei pendurado no engate de reboque traseiro, só para sacanear o amigo da frente. Tá? Então ele altera todas as medições do carro. O tanque cheio faz isso. Então, as medidas são feitas para 2 pessoas e o tanque de combustível cheio. Se você andar em viagem, o que vai acontecer? É valor médio. Ele vai extrapolar um pouco para cima. Se você andar só vazio, tanque vazio, e uma pessoa, vai extrapolar um pouco para baixo, mas está próximo da média. Então não vai ter problema nenhum. Mas obedece à determinação do fabricante. Isso não é em todos os carros que acontece. Se for lembrar, tem muito alinhador com bastante experiência, que tem 30 anos de trabalho. Eu não estou dispensando nem um pouquinho o conhecimento dele. Ele tem muito conhecimento. Ele resolveu muito problema de carro ali na rampa de alinhamento. Só que o defeito era mecânico. Aí ele conseguia consertar. Hoje em dia a gente tem mais um defeito. Tem um mecânico, que ele já sabe, ele é craque nessa hora aqui, e tem um defeito eletrônico, para ser consertado também, que ele não vai conseguir enxergar na rampa de alinhamento. Pode botar uma rampa de alinhamento de 3D, ou que nem eu já escutei propaganda de 6D, eu não sei onde é que está a sexta dimensão, mas tem folheto que tem 6D, tá? Então ele vai colocar isso e não resolve, ele não consegue enxergar, porque o defeito tem que ser visto pela parte eletrônica. Agora começa a apresentar o scanner. Antes de entrar nessa parte dele, só um pouquinho. Na injeção eletrônica do automóvel, eu gosto de fazer essa comparação que é fácil de a gente perceber. Se o bico injetor começa a sujar, ele diminui a vazão do injetor. O módulo percebe disso, o que ele faz? Ele aumenta o tempo de injeção para compensar isso. E o carro continua rodando. O que o mecânico faz? Ele lê pelo scanner e observa, ó, o tempo de injeção está alterado. Eu vou ter que fazer uma limpeza de bico injetor.
Não é assim diretamente, mas ele sabe que tem uma coisa errada. Então, dessa maneira que é feito em cima do alinhamento hoje. Hoje você faz o alinhamento mecânico dando condições para que o alinhamento eletrônico consiga... Desculpa. Que o alinhamento eletrônico consiga corrigir problemas que acontecem. Então ele deixa dentro de uma faixa onde a eletrônica consegue administrar o problema. Tá? Se porventura acontecer isso. Tá? Essa parte que eu queria que você esperasse um pouquinho. Agora eu terminei de falar. Terminou? Não, então assim, porque eu estava percebendo, Alex, é só uma dúvida. É via de regra, mas pelo acho que eu entendi que você falou, que nem todo veículo é obrigado, existe a obrigação de fazer o alinhamento com o tanque cheio, ou isso é esporádico, depende do carro. A tabela fornecida pelo fabricante do automóvel é com tanque cheio. Certo. Tá? Respondeu minha pergunta. Todos com tanque cheio. Tá? O que existem tabelas que foram levantadas em carros. Tem equipamento que pega, aluga um carro novo, põe ali dentro, faz o levantamento das medidas e entrega. O tanque está vazio, está meio tanque, coisa assim. Então, Alex, todas as tabelas fornecidas pelo fabricante são com tanque cheio. Ou a frase bonita é o seguinte, em ordem de marcha, com todos os líquidos completos. Eu estou com algumas perguntas aqui. Você vai querer responder agora ou vai querer continuar e depois a gente responde? Olha, tem que tirar dúvida do pessoal. A gente tem bastante coisa para falar de alinhamento. Essa live vai ser curta, hein? Tem uma pergunta aqui. Vamos lá. Alex, o veículo com direção elétrica, toda vez que vai alinhar, tem que ser feito o aprendizado da caixa ou o ajuste do ângulo de direção? Não todo veículo. Tá? Agora a gente vai pegar duas situações. Existe o carro que não tem sensor de ângulo do volante. Ele tem um sensor de esforço. Ele mede quando você gira o volante, ele percebe ao cara que ele está girando o volante. Tá? Esse carro ele não tem ajuste para fazer na direção elétrica. Você faz o alinhamento mecânico, entrega o carro e todo mundo feliz. Não tem problema nenhum. Tá? Agora existe o outro automóvel que tem um sensor de ângulo, que ele mede qual a posição que está o volante. Esse tem que ser feito o ajuste. Como que eu vou saber de um ou de outro? Você precisa do scanner nessa hora aqui, tá? Alguns equipamentos trazem até a indicação de uso do scanner. Como? Uhum. Já a gente vai para a parte do scanner. Vamos... Tá. Então, o que vai acontecer? Duas famílias. Tem sensor de ângulo, tá? Tem que fazer o alinhamento. Sensor de esforço ou sensor de torque, não precisa. Isso aqui. Quem determina o scanner nessa hora? Ok. O Leon, ele pergunta o seguinte, e o lastreamento, que a maioria não faz, tem dado o alinhamento correto? Eu vou falar assim da seguinte maneira. O alinhador antigo, ele sempre experimenta o carro. Se o carro ficou bom, ele entrega. Tá? Mas ele tem diferença. O que o dono do carro espera quando a gente manda fazer alinhamento? Quando você pega seu carro e leva para fazer alinhamento. Troquei os pneus, fiz balanceamento e alinhamento. O que você espera? O carro com o volante reto e você andando, solta a direção, o carro se mantém numa linha reta. Fico satisfeito com isso. Eu não quero mais nada. Isso é o dono do carro. Tá? O que a empresa vende? Centragem do volante, tá? E condução correta, que é o que o dono quer. Mas este carro, quando você não faz o procedimento correto, você não sabe a resposta dele em cima dele. Inclusive o ABS, quando o carro tem ABS, ele se comporta de maneira diferente. Os ABS têm sensor de inclinação lateral e longitudinal também. Isso interfere em cima do alinhamento da direção, tá? E a diferença da altura dele. Eu, muitas vezes, para resolver um problema de freio na minha oficina, eu preciso ir na rampa de alinhamento para ter aquele horizonte perfeito, para me regular a altura do sensor de inclinação, onde o freio vai ter uma resposta melhor agora. Quem é que conserta isso? É o alinhador. Mas dentro do serviço dele, de deixar o volante reto e o carro andar reto, ele não precisa olhar isso aí. O carro se comporta de maneira normal. O dono do carro não vai perceber nada. Quando ele chegar no ponto de exigir.
Os carros mais antigos, estou dizendo assim, 2010, em torno disso, 2005, 2010, tá? Eles já tinham um ajuste automático. Tá? Você fazia o alinhamento e no rodar ele aprendia aquela condição e estava tudo normal, voltava a funcionar normal. Um exemplo disso aí bastante é o Fiat Stilo. Se perguntar para os alinhadores, é um carro que entrou, tinha direção elétrica, tinha ABS, tinha controle de estabilidade e não incomodou. Você fazia troca de pneu, alinhamento, entregava o carro e estava todo mundo feliz. Aquele sistema se reiniciava toda vez que você ligava a ignição. Hoje, nos carros, não. Existe a comunicação entre os módulos, tá? E existe um aprendizado. Então, conforme o desgaste do carro vai acontecendo, ele vai aprendendo naquela carroceria como ele tem que se comportar. A roda começa a se deformar. Ele já fez alinhamento há 2 meses atrás, há 1 ano atrás, não é importante quando. E no uso do carro ele vai se aprendendo naquela condição. Uma bucha de bandeja, que ela começa a ceder, é normal acontecer. A direção naturalmente ela vai um pouquinho para o lado. Eu estou exagerando para ficar visível, tá? Ela vai um pouquinho para o lado. O módulo percebe, mas essa pequena diferença ele vai lá e conserta. Ela continua cedendo. A gente sem perceber já está andando com direção um pouco torta, mas o carro anda reto normal. O módulo aprendeu. Pequenas diferenças ele vai lá e aprende. O que acontece daí? Ele leva no mecânico e faz uma revisão. Encontrei uma bucha de bandeja, um pivô, um terminal com problema e substituiu. Ele fez da maneira correta. Ele não fez nada de errado. Levou para fazer alinhamento. Tá bom. Alguém contou para o módulo que foram trocadas as peças? O que aconteceu? Aos poucos ele foi aprendendo esse desgaste. Você trocou a peça, pum, foi para o outro lado. Esse movimento grande de uma vez só, o módulo não entende. Ele acha que aquilo ali você já está com a direção virada. E se comporta de maneira errada nessa hora aqui. Legal. O Marcelo pergunta o seguinte, a cambagem é para todos os veículos ou não? Vou entrar numa briga agora. Opa, eu imaginei. Tá. Todos os carros... muita polêmica sobre isso. É muita polêmica sobre isso. Todos os carros possuem cambagem, caster e convergência. Todos os carros têm essa medição determinada pelo fabricante e tem que ser obedecido. O meu carro, para andar bem, tem que ter essas medidas. Tá? Se o cliente não faz... Quem é que determinou isso? Não foi o Alex, não. Nem o David, não estava nem junto nessa hora. Opa. Mas o dono do carro que fabricou ele disse que tem que obedecer essas medidas. Ah, mas não tem regulagem, não dá para fazer nada. Não, existe a regulagem, tá? Só que a fábrica omitiu essa regulagem, tá? Em função da carroceria dela. Existe um tempo de manutenção. E nessa hora a gente precisa consertar o monobloco do carro. Eu tenho uma figura para mostrar aqui, deixa eu só dar uma olhada onde que ela está. Grande Adilson, seja bem-vindo, meu querido. Viu, Alex? Quem está na nossa live é o Adilson Eusébio, o cara mais forte da Sum. Ele não sabe de nada. Sabe de nada de alinhamento desse cara. Não, ele não sabe de nada de alinhamento dele. Quando tem parafuso, ele sabe trabalhar. E quando não tem parafuso, ele sabe onde tem que mexer. Essa que é a diferença. Essa que é a diferença, é verdade. Eu queria a figura 29. Goiânia Diesel pergunta. Qual? 29. Qual figura que você quer? 29. A gente está em qual? Você pode dizer qual que a gente está? Não. Você está na 26. 26. Então a 29 é essa daqui. Isso, tá? O que você tem aqui nessa, ó, na da esquerda, tá? Está montada uma roda que está inclinada, onde claramente a cambagem está alterada. O que tem que ser feito? Você tem que pegar o ponto de fixação e deslocar ele até que a roda consiga esse alinhamento que está na direita, aquela figura do centro, ele atingiu o alinhamento correto. Bonito, ótimo, regulagem, atingiu esse ponto, tá? O que a grande maioria do pessoal faz? Encaixa aquela ferramenta presa na roda aí, torce ela para o lado, desloca o ponto de fixação do amortecedor.
é um problema que você vai ter, porque todas as medições eles estão fazendo reto. Quando essa roda começar a fazer curva, ela vai se comportar de maneira errada que o fabricante está determinando. Então, para ele, para o fabricante, ou você tem peça torta, tá? Ou tem alguma peça que está torta. Você vai ter que descobrir qual delas que está com problema. Ou entortou uma peça, ou tem alguma peça que está torta. Inclusive, o monobloco, o ponto de fixação dele. Eu queria uma outra figura aqui. Diga. 37. Vai dar certo. Volta uma. Não, voltou duas. Essa é a 36. Não. Vai para frente. Esta aí que eu queria, o monobloco do carro. Tá? Era só falar que era o monobloco que eu entrasse para ela. Ah, desculpa. Então a próxima vez eu vou botar nome. Bota nome. Tá. O que acontece? Eu desenho no monobloco do carro, onde carros mais antigos, tá? Por isso que eu falo carro antigo, porque a grande maioria do alinhador, ele tem 30 anos, ele tem 20 anos de experiência. Então ele conheceu, ele viveu esse tipo de automóvel antes, onde a estrutura era rígida e para se manter toda a fixação das peças. Os carros, mais ou menos 2010 é a grande mudança disso aqui, tá? Ele passou a ter a primeira palavra de ordem, segurança. Então o habitáculo, onde ficam as pessoas, é uma estrutura rígida e tem que manter aquela estrutura para que os ocupantes não sofram. Uma condição de colisão, de batida, de capotamento, aquele habitáculo tem que ficar inteiro. O resto que tiver em volta vai amassar, vai soltar pedaço, não tem problema nenhum. Foi feito para absorver impacto. Então essa parte na frente que você enxerga antes do para-brisa, ela pode ser amassada, não tem problema. Quando houver uma colisão, ela se desloca e absorve esse impacto, garantindo a segurança dos ocupantes. Ela não é rígida. E onde é que está presa mesmo a suspensão? Nessa parte que é maleável, tá? Onde ela não é fixa. Ela foi construída para absorver impactos. E nas nossas estradas que a gente tem no Brasil, a gente tem um esforço muito grande em cima dessa parte de fixação da suspensão. A fixação da roda ao monobloco do motor. Então o que vai acontecer? Com o tempo, esse monobloco vai ceder. Tá? E o que acontece? O carro fica com a cambagem errada. A gente coloca aquela ferramenta, torce o amortecedor, põe na cambagem correta, olhando o automóvel, as rodas estão alinhadas, estão paralelas, estão bonitinhas no lugar. Mas o compromisso com a segurança não existe mais. Não é conforme o fabricante determinou. Então começa a existir um outro tipo de serviço agora, do alinhamento técnico. Só que alinhamento técnico, esse nome é usado muito em São Paulo, onde o pessoal vai fixar a estrutura e vai colocar ela na posição correta, nas medidas conforme o fabricante determina. Aí todo o serviço de alinhamento passa a ser normal, nessa hora aqui. Então aquela correção de cambagem, que não tem medida para fazer, que não é para mexer, e ela sempre existe e tem que ser observada, tem que ser corrigida dessa maneira. Tem outro problema, isso é um custo, né? Você está reformando a carroceria para fazer isso, vai ter um custo maior. E tem gente que eu vi para o interior que consegue fazer alinhamento de roda, alinhamento da carroceria, alinhamento de roda realmente, tá? Ele promete 4 balanceamentos e mais alinhamento por R$ 39,90. Tá? Tem. E se você chorar, tem um descontinho ainda, tá? Qual o tipo de serviço que ele vai conseguir fazer com esse valor? Tá? Quantos carros ele precisa fazer? Ele não consegue fazer um serviço técnico. Enquanto que você vai pegar outros alinhadores de carro que garantem que o serviço fica bom. E tem casos que eu visitei aí em São Paulo, que a gente paga 350, 420, 560 reais para alinhar um automóvel, que o alinhamento não é só nas rodas dianteiras, as traseiras também,
o alinhamento em curva, onde você coloca laço, porque o fabricante mandou colocar, onde você vai amarrar o carro para fazer a medição, tá? Onde você coloca um inclinômetro para descobrir o desgaste da suspensão e da carroceria e vai mudar o alinhamento conforme esse desgaste. Isso não é só em carro top de luxo, não. Isso tem em carro comum. Eu vou brincar assim, o Citroën tinha isso no C3. Quem é que se preocupou fazer isso no C3? Nosso Voyage, que tem aí em várias locadoras para alugar, tá? Tem esse problema também. Ele tem um procedimento de alinhamento. Primeira coisa, começa o tanque cheio. Tá? E todo mundo leva o carro na oficina com um tanque cheio de lugar para botar gasolina. Para botar gasolina. Aí o que acontece? O serviço não sai direito. O alinhador, para fazer o trabalho, ele tem que, só licença, eu tenho que deixar aqui R$ 200 para mim ir lá encher o tanque e voltar aqui para fazer o alinhamento. Tá? Ele não consegue falar isso. Ele se obriga, para fazer um serviço dele bom, ótimo, ele se obriga a ter um lastro, algumas chapas ali para simbolizar, para fazer de conta que o tanque de combustível está cheio. Fora o lastro se o fabricante pedir. Tá? Ele tem que colocar ali. Alguns tanques são no porta-malas, alguns tanques são debaixo do banco traseiro. Então esse lastro não é colocado no porta-mala, vai em cima do banco. Ah, mas eu posso botar no porta-mala um pouquinho menos para compensar? Não pode. Não pode. Porque ele vai botar no centro de gravidade do carro, que está debaixo do banco traseiro, e vai alterar a roda traseira e a dianteira também. Então sempre tem que observar o ponto onde vai colocar o peso, para fazer de conta do tanque cheio. Tá? Alex, e quando é que eu preciso usar um scanner no alinhamento? Quem manda botar o scanner é o próprio carro. Tá? Tem duas maneiras. Ou tem o equipamento de alinhamento pede, eu preciso usar o scanner agora. Eu terminei meu serviço, estou brincando, mas seria isso que que o equipamento de alinhamento vai pedir. Algumas vezes na indicação de um símbolo só do scanner, outros eles pedem interferência eletrônica, tem essa frase. Eu achei interessante o nome, interferência eletrônica. Tá? Mas é o que batizaram o nome nessa hora. E o outro, se você pegar o scanner e procurar direção elétrica ou dentro do freio ABS, ali vai existir o serviço de centragem do volante, que em alguns carros você só deixa o volante reto e aperta OK, está resolvido o problema. Tá? Em outros, isso depende do carro, ele vai pedir para você virar o volante 15 graus para a esquerda, 15 para a direita e volta ao centro. Isso não é 15 graus no volante aqui que você está olhando. É 15 graus lá no alinhamento. Por isso que é importante fazer esse trabalho antes de tirar o carro da rampa. Antes de você tirar as ferramentas da roda. Então, terminou todo o alinhamento? Terminei. Está tudo bom. Legal. Agora eu vou conectar o scanner. O que o mecânico faz? Vai lá e senta dentro do carro, pega o scanner e vai trabalhar com ele. Está errado. Está errado, porque já botou peso no o carro está torto. Tá? Mas só o motorista não vai fazer diferença. Quando você está zerando o teu equipamento, no caso o carro, obedece às regras. Quem determinou essa regra? O dono do carro, não é o dono que está no certificado. O fabricante diz, meu carro para ficar bom é assim, é feito dessa maneira. E a gente obedece. Então conecta o scanner lá dentro do conector diagnóstico, tira pelo vidro, fecha a porta. Você do lado vai fazer o trabalho nessa hora aqui. Aí quando ele pedir para girar para a direita ou para a esquerda, vai fazer o trabalho normal. Centrar o volante. Eu não vou olhar aqui na frente se o volante está centrado. Eu vou olhar lá na frente, 0 grau com a convergência. Então todo serviço de alinhamento eletrônico está casado com o alinhamento mecânico do automóvel. Quem determina isso? Você entra no scanner e procura esse procedimento. Dentro de direção elétrica ou dentro do freio ABS. Depende do automóvel, está dentro de um ou de outro disso aí. Alex, o nosso tempo já está próximo de estourar, tá? A gente já está com 49 minutos de live. E assim, a Mecânica Ramos, ela tem uma pergunta aqui que eu vou fazer para você. Os veículos com caixa de direção elétrica, toda vez que for fazer... Não, a gente já fez essa pergunta, peraí. Deixa eu achar o que ele fez aqui, está aqui, ó. Tá vendo aí, Alex? Sim.
Veja aí. A direção elétrica, toda vez que vai ser feito o serviço? Sim. Reparo, você tem que fazer o centragem simples, você se obriga a fazer isso. E algumas vezes você faz o reparo só no motorzinho, não chega a desmontar a coluna toda. Tá? O que existe é que ele trabalhava com folga antes. Tá? Quando você troca aquele acoplamento, ele ficou justo, tem que fazer um novo aprendizado, que ele também mede essa folga de acionamento. Então, todo reparo na caixa de direção precisa ser feito centragem, tá? E ela é feita de duas maneiras. Você centra mecanicamente o volante, gira todo para um lado, gira até no outro, contando as voltas e volta a metade. Esse é o meio da caixa de direção. Nessa hora, o volante mecanicamente tem que estar centrado. Nessa hora, você vai ler o ângulo da direção. Deveria estar no zero. Se não tiver, ajusta. Alex, o meu carro não tem ajuste. Ele mostra o ângulo, tudo certinho, mas não dá para zerar ele. Se lembra daqueles dois carros, aquela bifurcação que tinha, duas maneiras de fazer o trabalho? Tem carros que não tem o procedimento de zerar o ângulo. Aí você tem que zerar ele mecanicamente. É feito no acoplamento da caixa de direção, você tem que tirar ele fora. A caixa já está centrada. Você tira o acoplamento, gira ele até zerar o ângulo lá em cima da coluna e acopla ele de novo. Essa é a maneira de fazer o zeramento. Mas só precisa fazer isso se você fizer uma desmontagem mecânica. Se não, continua. Alex, Goiânia Diesel pergunta o seguinte, e o setback? Aí a gente trabalha num outro caso, tá? Sempre tem que estar equilibrado de um lado para outro. E o alinhamento 3D é o único que consegue olhar o setback dessas rodas, tá? Se você tiver um alinhamento 3D, consegue enxergar se uma roda está paralela à outra, se as traseiras e as dianteiras estão paralelas uma com a outra, ou se uma recebeu um amassamento e a roda foi para dentro. Altera o setback também nessa hora isso aqui. Então o alinhamento 3D é o que consegue enxergar esse tipo de defeito, isso aqui, além dos 3 ângulos para fazer isso aqui. Legal. Alex, já estamos aí em 53 minutos de live, certo? Já vai cair, então assim, já está bem claro que está abrindo precedente para uma nova live sobre esse assunto, certo? Então, pessoal, a gente vai ter que marcar outra live sobre esse assunto para a gente continuar, tá? Então vamos fazer isso, Alex, porque a gente vê que é um assunto realmente muito extenso e que chama muita atenção. Então, a gente não chegou nem a falar na interferência dele quando atua no ABS, na direção elétrica. E até na injeção eletrônica ele interfere. Tem carro que não anda, que para mim consertar isso, eu tenho que fazer o serviço de alinhamento. Tá. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai marcar já essa live parte 2. Certo? Pode. Eu vou estar anunciando no meu Instagram aí, pessoal, vocês fiquem atentos, tá? Eu queria agradecer a presença de vocês. Passamos um tempo aí meio afastado, mas estamos voltando com toda a força. A gente estava estudando maneiras para melhorar nossa live. A gente já está vindo aí com para nós, essa novidade, ele está mostrando os slides. Creio que está sendo bem legal, porque ele está conseguindo interagir melhor com vocês, com o público e com o professor também. Então, pessoal, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês. Espero encontrar vocês nas próximas lives. E assim, se você puder, indica um amigo, segue a gente aí no Instagram, que a gente está sempre postando novidades e sempre trazendo novos assuntos para vocês estar sempre interagindo e tendo esse conhecimento. Então, muito obrigado pela presença de todos. Alex, eu dou a palavra a você para agradecer o pessoal aí. Pessoal, obrigado por terem participado. É sempre uma conversa para a gente ter com o mecânico. Houveram várias perguntas que eu consegui ver que existiam, mas eu não conseguia ler junto disso aí, tá? Essas perguntas vão alimentar a próxima live, então, que a gente fizer nisso aqui. David, você tem como guardar as perguntas aí? A gente... Pessoal, vocês podem ver que abriu aí no Instagram para vocês aí 2 caixinhas com a interrogação, tá? O que acontece? Vocês colocam as perguntas nessa caixinha, porque eu consigo ter acesso a elas. E daí, um exemplo aqui, vou mostrar para vocês como fica legal. Essa pergunta aqui, da D&D Representações, olha aí, Olha isso. Aham. Vê que legal, tá vendo?
Respondendo vai cair, tá, rapidinho. pessoal? Vai Tem uma cair a live, tá, resposta pessoal? rápida. Não. Aí Pronto, tem o acabou, porquê da resposta live. coisa. Então Tem o isso aí vai não e tem o ficar. porquê da coisa, né? Então vai ficar para uma próxima live. Então, pessoal, muito obrigado. Fiquem com Deus. Semana que vem a gente vai estar fazendo uma live sobre configurações no osciloscópio, parte 1, com o professor Luciano Guedes, tá? Então eu vou estar anunciando essa live a partir de amanhã. Vai ser uma live muito boa. E se der, Alex, a gente já pode encaixar um dia na semana para a gente fazer essa parte 2 do alinhamento, que está muito interessante. Sim. Dá para Certo? fazer Então, a isso, gente vai, muito bom. vamos estudar isso aí para a gente fazer, tá? Então, pessoal, eu agradeço a vocês a presença. Indica um amigo para estar seguindo a gente aí, para estar dando essa moral, porque percebam, quanto mais seguidores a gente tem, mais recursos vai abrindo no Instagram e a gente consegue trazer para vocês uma live mais interativa, onde vocês possam estar aprendendo e passando conhecimento para a gente também. Professor, muito obrigado. Até a próxima. Uma coisinha. Pode Sabia falar. que eu vou estar lá no Nordeste mês que vem? Sim, vai estar lá fazendo o curso, né? Eu vou estar parte do Ceará e também no Rio Grande do Norte. Legal. Em Então, quem tiver agosto vai interesse estar em ter cursos aí com o professor Alex, procura D&D Representações, ela está colocando o telefone aí nos comentários, tá? E daí vocês vão estar aproveitando a oportunidade, porque infelizmente ainda pela empresa a gente não está devido a essa pandemia. Mas como existe a flexibilidade em alguns lugares, né? Adilson, eu que agradeço a sua presença, meu amigo, viu? Agradeço a todos aí. Fique com Deus. Obrigado. E até a próxima. Vai cair. Deus abençoe. Para todos nós. Valeu. Até mais. Tchau.